Capítulo 22. Agora. Ele beijou outra mulher. Olho para a mensagem que estou prestes a enviar para Ava. Mas então, lembro que ela está algumas horas à frente. Eu me sentiria mal sabendo que leria isso logo ao acordar. Então eu deleto. Faz meia hora desde que Graham desistiu e voltou para dentro de casa. Mas continuo sentada em meu carro. Acho que estou machucada demais para me mover. Não faço a menor ideia se a culpa é minha, ou se a culpa é dele, ou se não é culpa de ninguém. A única coisa que sei é que ele me magoou. Eu me magoo porque eu o magoei. De alguma forma, justifico o que ele fez, mas uma pessoa pode entender o comportamento de outra sem desculpá-la. No momento, estamos tão cheios de dor que nem sei o que fazer. Não importa o quanto você ame alguém. A força desse amor nada significa se supera a sua capacidade de perdoar. Parte de mim se pergunta se qualquer um desses problemas existiria se tivéssemos conseguido ter um filho. Não sei ao certo se nosso casamento teria caído dos trilhos nesse caso, porque eu não estaria me sentindo tão arrasada como venho me sentindo nos últimos anos, e Graham não precisaria pisar em ovos perto de mim. Mas então outra parte de mim se pergunta se não era inevitável. Talvez um filho não tivesse salvado nosso casamento, e em vez de sermos apenas um casal infeliz, seríamos uma família infeliz. E no que aquilo nos transformaria? Somente outro casal unido bem pelos filhos. Imagino quantos casamentos teriam sobrevivido se não fosse pelas crianças geradas. Quantos casais continuariam a viver felizes para sempre sem as crianças com a cola que mantém a família unida? Talvez devêssemos comprar um cachorro, ver se isso resolveria as coisas. Talvez fosse exatamente nisso que Graham estava pensando quando sentou em meu carro mais cedo e disse: "Por que nunca compramos um cachorro?" Óbvio que era nisso que estava pensando. Ele tem tantas consciências de nossos problemas quanto eu. Faria sentido que nossa mente apontasse a mesma solução. Quando o carro esfria, volto para casa e sento na beirada do sofá. Não quero ir até meu quarto, onde Graham está dormindo. Um minuto atrás ele estava berrando que me ama com todas as forças. Foi um escândalo. Tenho certeza que todos os vizinhos acordaram com a gritaria e as batidas do seu punho no metal. Mas no momento a casa está em silêncio, e esse silêncio entre nós é ensurdecedor. Não creio que eu seja capaz de dormir. No passado, tentamos fazer terapia, pensando que poderia ajudar com as questões que a infertilidade nos fazia enfrentar. Fiquei entediada. Ele ficou entediado. Então nos unimos para falar que quão entediante eram essas sessões. Terapeutas não fazem outra coisa que não nos obrigar a encarar nossas imperfeições. Não era um problema para Graham, e não era um problema para mim. Conhecemos nossos defeitos. Nós os reconhecemos. Meu defeito é não conseguir engravidar, e isso me deixa triste. O defeito de Graham é não conseguir resolver meu problema, e isso o deixa triste. Não há cura mágica pela terapia. Não importa quanto tempo passemos tentando lidar com nossas questões emocionais. Nenhum terapeuta no mundo pode me fazer engravidar. Portanto, terapia é apenas mais um sinal de menos em uma conta bancária já negativa. Talvez a única solução para nós seja o divórcio. É estranho pensar em me divorciar de alguém que amo, mas penso bastante nisso. Penso no tempo que Graham está desperdiçando comigo. Ele ficaria triste se eu o deixasse, mas encontraria alguém. Ele é bom demais para ficar sozinho. Vai se apaixonar de novo, gerar um bebê e voltar ao ciclo da vida, do qual o arranquei. Imaginar Graham sendo pai um dia fez-me sorrir. Sempre que o cenário que o permita ser pai, não me inclua como mãe. Acho que o único motivo para jamais ter desistido completamente dele tem a ver com milagres. Leio artigos, livros e posts de mães que tentaram conceber por anos, então, assim que estão prestes a desistir, voilá, grávida. Os milagres que deram esperança, esperança suficiente para continuar com Graham. Por mais um tempo, para o caso de conseguirmos um milagre só nosso. Talvez esse milagre nos remendasse, colocasse um band-aid em nosso casamento partido. Quero odiá-lo por beijar outra pessoa, mas não consigo porque um pedaço de mim não o culpa. Venho lhe dando tantos os motivos do mundo para me deixar. Já faz um tempo que não transamos, mas sei que não é por esse motivo que procuro algo fora do casamento. Graham passaria uma vida inteira sem sexo se eu lhe pedisse. Ele se permitiu ferrar com tudo porque desistiu de nós. Quando estava na faculdade, fui escolhida para escrever um artigo sobre um casal que continuava junto depois de 60 anos. Os dois estavam na casa dos 80. Quando apareci para a entrevista, fiquei pasma com a sua sintonia. Presumi que após viver com alguém por 60 anos, ambos estariam cansados um do outro, mas eles se olhavam como se, de algum modo, ainda se respeitassem e se admirassem, mesmo depois de tudo pelo que haviam passado.
Fiz várias perguntas durante a entrevista, mas aquela que encerrou nossa conversa me causou um impacto profundo. Qual o segredo de um casamento tão perfeito? Perguntei. O senhor se inclinou para frente e me encarou muito sério. Nosso casamento não é perfeito. Nenhum casamento é perfeito. Houve momentos em que ela desistiu de nós. Houve ainda mais vezes em que eu desisti de nós. O segredo para nossa longevidade é que jamais desistimos ao mesmo tempo. Nunca vou me esquecer da honestidade na resposta daquele homem. E agora acredito piamente que é o que eu estou vivenciando. Creio que é por isso que Graham fez o que fez, porque desistiu de nós afinal. Ele não é um super-herói, ele é humano. Não existe ninguém nesse mundo capaz de suportar tamanha indiferença. Graham havia sido nossa força no passado, e eu, sempre o elo mais fraco. Mas agora os papéis se inverteram, e Graham se tornou temporariamente o elo mais fraco. O problema é, também penso em desistir, sinto que ambos desistimos ao mesmo tempo, e que talvez não haja mais volta. Sei que poderia resolver tudo se o perdoasse e lhe dissesse para se esforçar mais. Porém, parte de mim se pergunta se é a escolha certa. Por que lutar por algo que provavelmente nunca terá solução? Por quanto tempo um casal pode se apegar ao passado que os dois defendem para justificar um presente onde nenhum deles é feliz? Não tenho dúvidas de que Graham e eu costumávamos ser perfeitos um para o outro, mas só porque costumávamos ser perfeitos um para o outro não significa que somos perfeitos juntos agora. Longe disso. Olho para o relógio desejando num passe de mágica pulasse o dia de amanhã. Tenho a impressão de que amanhã vai ser bem pior que hoje, porque sinto que amanhã seremos forçados a tomar uma decisão. Teremos que decidir se é chegada a hora de, enfim, abrir aquela caixa de madeira. A ideia provoca uma reviravolta em meu estômago, uma dor me rasga ao meio, e agarro minha camisa enquanto me inclino para a frente. Estou com o coração partido. Chego a sentir na pele, mas não choro porque, na atual situação, minhas lágrimas me causam ainda mais sofrimento. Caminho até o quarto com os olhos secos. É o máximo de tempo que passei sem derramar uma única lágrima nas últimas 24 horas. Abro a porta de nosso quarto, esperando ver Graham dormindo. Em vez disso, ele está sentado, encostado à cabeceira da cama. Os óculos de leitura se equilibram na ponta de seu nariz, e ele tem um livro no colo. O abajur ao seu lado está aceso, e nossos olhares se cruzam por um breve instante. Eu me enfio na cama de costas para ele. Acredito que estejamos os dois arrasados demais para sequer retomar nossa discussão essa noite. Ele continua lendo o livro, e faço o melhor que posso para tentar cair no sono. No entanto, minha mente está inquieta. Vários minutos se passam, e saber que ele está ao meu lado não me deixa relaxar. Ele parece notar que estou acordada porque ouço quando fecho o livro e o coloca sobre a mesa da cabeceira. Pedi demissão hoje. Não digo nada em resposta à sua confissão, apenas fito a parede. Sei que você acha que eu saí do trabalho de manhã e larguei você aqui, trancada nesse quarto. Ele tem razão, foi exatamente o que eu pensei. Mas só saí de casa porque precisava pedir demissão. Não posso trabalhar no lugar onde cometi o maior erro da minha vida. Vou começar a procurar um novo emprego na semana que vem. Fecho os olhos com força e puxo as cobertas até o queixo. Ele desliga o abajur, deixando evidente que não precisa de minha resposta. Depois que se deita, deixo escapar um suspiro de alívio ao saber que não vai mais trabalhar com Andréia. Ele parou de desistir. Está tentando outra vez. Ainda acredita que existe uma possibilidade de nosso casamento voltar a ser o que era. Sinto pena dele. E se estiver errado? Esses pensamentos me atormentam por mais uma hora. De algum modo, Graham cai no sono. Pelo menos. Acho que está dormindo. Se não, está fingindo bem. Mas não consigo dormir. As lágrimas ameaçam cair, e a dor em meu estômago só piora. Eu me levanto e tomo uma aspirina. Mas, quando volto para a cama, começo a me questionar se a agonia emocional pode, de fato, se manifestar como dor física. Alguma coisa não está certa. Não deveria doer tanto. Sinto uma dor aguda, uma dor profunda, uma dor forte bastante para eu rolar de lado. Agarro o cobertor com punhos cerrados e encolho as pernas na direção da barriga. Quando faço isso, eu sinto, escorregadio e molhado por todo o lençol. Graham, tento estender a mão em sua direção, mas ele já está virando para acender a luz. Outra pontada tão intensa que me faz perder o fôlego. Kim, sua mão toca meu ombro. Ele afasta as cobertas, o que quer que fez o pular da cama. As luzes estão acesas e ele me pega no colo, me dizendo que vai ficar tudo bem. Me carregando até o carro. Ele acelera. Eu suo. Olho para baixo e estou coberta de sangue. Graham, estou apavorada. E ele pega minha mão e aperta, dizendo: está tudo bem, Kim. Estamos quase chegando, estamos quase chegando. Tudo fica confuso depois disso.
Alguns detalhes se destacam. A lâmpada fluorescente sobre minha cabeça, a mão de Graham envolvendo a minha, palavras que não quero ouvir como aborto e hemorragia e cirurgia, palavras que Graham está dizendo ao telefone, provavelmente para a mãe, enquanto segura minha mão. Ele sussurra porque pensa que estou dormindo. Parte de mim está e a maior parte não. Sei que não está falando de coisas que poderiam acontecer, elas já aconteceram. Não vou entrar em cirurgia, acabei de sair de uma. Graham desliga, seus lábios tocam minha testa e ele murmura meu nome. Kim. Abro os olhos e encontro os seus olhos estão vermelhos. E há um vinco profundo entre suas sobrancelhas, que eu nunca vi antes. É recente, provavelmente consequência do que está acontecendo agora. Eu me pergunto se vou lembrar desse momento toda vez que olhar aquela ruga. O que aconteceu? O vinco entre seus olhos se acentua. Ele passa a mão em meu cabelo e solta as palavras com cuidado. Você sofreu um aborto ontem à noite, confirma ele. Os olhos procuram os meus, se preparando para qualquer que seja a minha reação. É curioso que meu corpo não dê nenhuma pista. Sei que devo estar muito medicada, mas não é algo que eu deveria sentir? Que havia uma vida crescendo dentro de mim, que não existe mais? Coloco a mão em meu ventre, imaginando como pude não ter me dado conta. Há quanto tempo eu estava grávida? Quanto tempo se passara desde a última vez que transamos? Mais de 2 meses? Quase 3? Graham, sussurro. Ele pega minha mão e aperta. Sei que deveria estar tão arrasada nesse momento que nem mesmo um fio de alegria ou alívio poderia se infiltrar em minha alma, mas de algum modo não sinto a angústia que deveria acompanhar esse momento. Sinto esperança. Eu estava grávida? Finalmente engravidamos? Não sei como consigo me concentrar apenas no lado positivo de toda essa situação, mas depois de anos de constantes fracassos, não posso evitar. Encaro isso como um sinal. Fiquei grávida. Conseguimos um milagre parcial. Uma lágrima escorre do olho de Graham e cai em meus braços. Baixo o olhar para a lágrima e observo deslizar por minha pele. Meus olhos voltam a encontrar os dele e percebo que nenhuma única parte de Graham é capaz de ver o lado positivo dessa situação. Kim. Outra lágrima cai de seu olho. Em todos os anos que o conheço, nunca o vi tão triste. Balanço a cabeça porque o que quer que o deixe assim tão apavorado de falar não é algo que eu quero ouvir. Graham aperta minha mão de novo e me olha com tanta tristeza que preciso desviar o olhar quando ele começa. Quando chegamos aqui ontem à noite, tento bloquear suas palavras, mas meus ouvidos se recusam a me obedecer. Você estava tendo uma hemorragia. A palavra não está se repetindo. E não faço ideia se vem de minha boca ou se ecoa em minha cabeça. Você precisou fazer... Eu me encolho e abraço os joelhos, cerrando os olhos com força. Logo que escuto a palavra histerectomia, começo a chorar, soluçar. Graham se esgueira para a cama de hospital e me envolve em seus braços, me amparando enquanto enterramos os últimos pingos de esperança que ainda nos haviam restado.